Olha aí, irmão, espera o ponto, irmão. Olha só, gente, esse crescimento, ele se dá no meio da família. Quando eu tive o meu primeiro filho, o Gustavo, aí eu tinha várias dúvidas. Às vezes eu tenho vergonha de falar o que passa na minha cabeça, mas eu vou falar para vocês. Naquele momento eu ficava assim, gente, como que eu vou ensinar ele a falar? Como que será que é? Eu tenho que falar as vogais, aí ele vai repetindo, eu tenho que falar a frase, aí ele vai montando a frase. Eu ficava muito preocupada, assim, como que eu ia ensinar ele a falar. E... Gente, simplesmente a criança fala, eu não sei o que acontece. Você está falando, daqui a pouco a criança está falando. E isso é uma questão que, assim, é o que eu vejo na família espiritual. Não tem regra para você. Lógico, a gente tem a nossa palavra, a palavra de Deus que vai nos ensinar, mas olha só, Deus deixou alguém do seu lado para pegar na tua mão e te ensinar a falar, te ensinar a andar. Entende? Só que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você tem que estar inserido na família espiritual. Porque daqui a pouco, quando você vê, você está falando. Daqui a pouco, quando você vê, você está andando. E é esse contexto da família espiritual que Deus traz para a gente crescer. Em Salmos 92, 12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, que é enorme. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem são os justos? Nós que cremos em Deus, em Jesus Cristo, justificado pelo sangue de Cristo. Nós cresceremos muito. Os cedros, eles são enormes. E é isso. Esse é o caminho de Deus para nós, esse crescimento. Mas, de novo, esse crescimento, o falar, o andar, é no meio da família de Deus. Então, isso significa que se nós não tivermos os nossos laços apertados, se nós não formos um na casa do outro para almoçar, para conversar, para chorar, para dar risada, a gente não vai conseguir experimentar a vontade de Deus. Olha que coisa! Se ficarmos desconectados, presos no nosso mundo virtual, a gente não consegue experimentar a vontade de Deus. Não crescemos como Deus quer que cresçamos. Mas Deus está tão longe, Silmara. Deus é tão difícil. Não sei, eu não consigo entender isso que você está falando. Talvez porque a gente ainda não está inserido nessa família espiritual, da forma como Ele quer que estejamos. O crescimento, veja, quando a gente é pequeno e tal, e a gente cresce em família, vem esse momento, né, que a gente dá fala, do andar, e a mãe pega na mão. Eu lembro até hoje também, a primeira vez que os meninos andaram, e que eles estavam andando, olha a coisa, né, a mãe de primeira viagem, eu vi que ele estava querendo andar, o que logo eu fiz? Marquei o churrasco da família, para todo mundo ver ele andar e tirar foto. Aquelas coisas que a gente faz, né? Depois do segundo você vê que, ai gente, por que eu fiz isso, né? Mas enfim. Mas estava todo mundo lá, e daqui a pouco vem ele andando, meio que caindo, meio que andando, aí firmou o passo e foi, aí a família inteira, ai que lindo, todo mundo, ai Gustavo, e parecia, nossa, aquela coisa, né? E pra gente realmente era algo super importante. E veja, é isso que acontece na família espiritual. Você vai passar por isso, não fica rindo não, tá? Você vai passar por isso. Todo mundo ri, mas passa por isso. A questão é que isso tem que acontecer no nosso meio. Na hora que eu vejo alguém novo, olha, eu vou confessar para vocês que isso eu acabei de vivenciar hoje aqui, na hora que eu estava ali e que eu vi a Larissa aqui na frente louvando. Sabe o que eu lembrei? A minha memória afetiva. O que eu lembrei? Na casa da André e do Daniel, onde eu conheci a Larissa, onde a gente se conhecia, mas não se conhecia, aí firmou uma amizade, e daqui a pouco a Larissa veio para a igreja, e aí ela começou conversando com o Léo Caída, e daqui a pouco a Larissa decidiu pelo amor de Cristo, e a família inteira veio. E aqui agora ela cantando. Olha o meu coração.
Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque eu consegui ver o que Deus tem feito na vida dela. E é assim, quando a gente vê a nossa criança engatinhando e que vai andando, e a hora que ela começa a andar, você fala, nossa, amém, conseguiu, deu certo, foi para frente. E isso tem que ser motivo de alegria no nosso meio, né? Porque nós somos família, e isso que Deus quer de nós. E da mesma forma como a gente começa a andar, do nada a gente está andando e a gente não sabia andar, do nada a gente vê o outro ali andando e a gente fala, nossa, deu certo, está aqui. Às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, acontecia isso com a minha mãe e acontece com o Cleiton agora. Quando você liga que você não está bem, quem aqui já passou um dia difícil e teve que ligar para casa? Né? Bem-vindo ao mundo, cheio de frustrações. Gente, sabe quando você liga assim e que você não quer passar o problema, mas você está com um problemão? Aconteceu aquela coisa assim, super... e que você não sabe nem por onde começar? Tem duas possibilidades do meu ponto, assim, né? Ou eu ligo tentando esconder, e aí ele já fala assim, o que aconteceu? Por quê? A voz está diferente. A mãe é assim. Eu lembro que eu ligava para minha mãe também. Silmara, o que aconteceu? Nada, mãe. Aconteceu várias coisas. Porque a gente já conhece a voz do outro. A gente identifica, a gente sabe que não está normal. Não é verdade? E assim deve ser o nosso relacionamento. Eu tenho que olhar para a Priscila e ver que, mesmo que ela não me fale nada, eu tenho que entender que está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que olhar para Ana Clara e estar com ela, e ver que está acontecendo alguma coisa. É esse tipo de relacionamento que Deus quer de nós. Entende? É nesse crescimento aí, é nesse ambiente que Deus quer que a gente cresça. Nesse texto também fala que a gente é plantado na casa do Senhor. E essa questão de ser plantado na casa do Senhor, eu entendo que a gente tem que se plantar na casa de Deus. Porque esse relacionamento que a gente está falando, do uns com os outros, que nós precisamos constituir para receber do amor de Deus, depende do quanto, de duas coisas. Depende do nascer na família, primeiro. Por quê? Porque eu posso querer não estar sozinha e decidir ir no clube, e não na igreja, não é verdade? Eu resolvo meu problema de solidão, se eu tiver, tenho amigos, eu vou fazer um clube do livro, para os nerds daí, que adora ler. Brincadeira, amigo, não vou te expor, não. Mas, tem gente que gosta de ler, vai para o clube do livro. Marcelão vai para o clube do churrasco, junto com a Miriam ali, com o Rogério. O povo do... Então, assim, a gente tem afinidade com algumas coisas, com alguns grupos. Esses grupos a gente pode participar, e ok. Agora o William no grupo dos pais, né? Sobre educação, cada um está vivendo um momento. Mas a família espiritual não é um lugar que a gente escolhe apenas para participar. Ah, eu vou lá porque eu vou ver o que tem para falar. Não. Na família espiritual é importante a gente ter entendimento que a gente nasce